Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o meu quarto período de odontologia, com fotos e vídeos, inclusive. Oi, povo que tá estudando odonto. Pra quem não me conhece, meu nome é Thais Azevedo e atualmente estou no 8º período de odontologia. Eu compartilho a minha rotina como acadêmica lá no Instagram, no TikTok e também no YouTube. E é um prazer ter você aqui comigo. Agora, sem enrolação, bora lá saber como é que foi o meu quarto período. Até rimou, ficou chique. Aqui no canal já tem alguns vídeos contando sobre os meus períodos anteriores e eu gosto sempre de começar os vídeos contando qual que era o meu contexto naquele período. Então o meu contexto no 4º período era ainda de volta às aulas presenciais, porque a gente tinha acabado de passar pela pandemia, se eu não me engano tava no finalzinho da pandemia. No 4º período eu já tive aula prática, tive a minha segunda lista de materiais, a minha primeira lista foi de imaginologia, como eu contei no vídeo do 3º período, e no 4º período eu tive a lista de anestesiologia. Ambas as listas não ficaram tão caras, graças a Deus, então as minhas primeiras listas foram tranquilas. Se você quer vê-las em tempo real, eu tenho os destaques lá no Texto no Odonto, onde eu mostro listas, valores, também relatos sobre o meu 4º período. E quais matérias eu tive nesse período? Anestesiologia, farmacologia aplicada. Se vocês verem os outros vídeos, eu já tive farmacologia, mas foi geral. Então no 4º período eu tive farmacologia aplicada. Deontologia e saúde coletiva? Saúde coletiva. E eu vou passar as minhas impressões, como que foi a minha experiência com cada uma delas. A primeira delas foi anestesiologia, que foi a matéria que eu tive a lista de materiais. E na minha faculdade, eles não permitem anestesiar dupla. Então eu não tive aquela prática que a gente sai com a boca toda anestesiada, porque lá eles não permitem. Não sei se vocês já tiveram. Se vocês já tiveram, me conta aqui nos comentários como que foi. Porque essa experiência, infelizmente, eu não tive. Mas eu anestesiei laranja, eu anestesiei batata, anestesiei o bob de anestésio, que eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Foi uma prática muito interessante, muito bacana, que eu gostei demais. Inclusive, ela nem aconteceu no campus, ela aconteceu na clínica mesmo. Então foi um dos primeiros contatos assim que a gente teve com a clínica. A gente chegou, conheceu, viu como é que era, ficou ansioso, né? Mais ansioso ainda para os primeiros atendimentos que só aconteceriam lá no 6º período. A anestesiologia é uma matéria fácil? Não, não é. Por quê? A gente precisa rever muitos conceitos, mas não é muito mesmo, de anatomia. Então, se você vai começar a anestesiologia, uma dica que eu te dou, dá uma revisada em anatomia, principalmente se você já estudou ela há um tempo. No meu caso, eu tinha estudado no 1º período. Então, quando eu tive anestesiologia, eu precisei revisar a anatomia novamente. Não é uma matéria fácil, mas é interessante demais. E é uma das principais matérias. Não tem como você atender sem anestesiar. Claro que existem alguns procedimentos, mas assim, são poucos, a gente precisa muito da anestesia. A anestesia é uma etapa muito importante e uma técnica anestésica correta faz toda a diferença. Então, assim, foi uma matéria que eu sabia da responsabilidade que eu tinha em estudar e em aprender. O professor que ministrou anestesiologia, ele tinha entrado na faculdade nesse ano, então foi o primeiro contato que a gente teve com ele, mas é um dos professores, assim, que eu tenho o maior carinho, porque é um dos que mais me acompanha na clínica até hoje. Então, por mais que foi um professor novo, foi bacana demais, porque ele levava casos clínicos pra gente já. Então, por mais que a gente não tava atendendo na clínica, também foi um dos primeiros contatos que a gente teve com vários casos clínicos que ele levava, e era muito interessante, então já adiantou muita coisa que a gente viu, né, na vida real mesmo, no 6º período, quando a gente começou a atender. A parte mais chatinha de anestésio que eu achei, né, na época, foi o cálculo. E eu gosto de matemática, mas eu achei um pouquinho chato o cálculo anestésico, mas nada também um bicho de 7 cabeças. Então, foi uma matéria que eu gostei bastante, me dediquei bastante nela e deu pra passar tranquilo em anestésio. E a próxima matéria foi farmacologia aplicada, né? Foi terapêutica medicamentosa aplicada, pra falar em termos técnicos. E assim, se vocês assistiram os vídeos anteriores, eu tive farmacologia geral. E eu até contei, né, que a minha sala era dividida com outras salas de outros cursos, então foi uma farmacologia bem geral mesmo. Mas nesse semestre eu tive farmacologia aplicada ao odonto. E, gente, é muito melhor estudar algo que você sabe que realmente vai usar no seu dia a dia clínico. O professor pegava muito no pé, ele pegava tanto no pé que eu fiz uma tabelinha com todas as posologias, horários, indicações, contraindicações. Eu fiz uma tabelinha com tudo pra eu guardar, porque ele virava pra gente, perguntava e a gente precisava saber. E assim, é claro que a gente vai guardando os principais medicamentos ali no dia a dia clínico, mas farmacologia você precisa muito estudar e treinar e ficar repetindo mesmo as posologias, quais são as indicações, porque é muito detalhe, né? Que nem eu falei em outro vídeo, qual matéria de odontologia não tem milhares de detalhes pra gente saber.
Mas mesmo sendo uma matéria complicada, farmacologia, né, aplicada, eu gostei bastante de estudar. Eu acho muito interessante entender todos os mecanismos. Algumas coisas que eu já tinha visto em farmacologia geral a gente repetiu, então foi mais uma revisão para depois a gente aprofundar na farmacologia aplicada à odontologia. Agora, a próxima matéria que eu tive foi saúde coletiva, que inclusive me permitiu participar de uma ação pela primeira vez lá na clínica da faculdade, porque a gente fez uma sala de espera. Para quem não sabe, sala de espera, né, como o nome já diz, é quando os pacientes ficam lá na recepção da faculdade e alguns alunos vão dar instruções de higiene oral, ensinar as técnicas corretas de escovação, e foi isso que a gente fez. Eu vou até gravar um vídeo separado dando ideias para a sala de espera, mas foi uma experiência muito bacana, foi o nosso primeiro contato assim com o paciente, primeira vez que a gente usou o jaleco, chegou lá na clínica, foi explicar alguma coisa, foi muito especial. Tem gente que acha chata a matéria de saúde coletiva, né, porque fala sobre saúde da família, orientações, prevenção, mas eu também gostei bastante da matéria. Eu acho que eu sou um pouco puxa-saco da odonto, porque não tem uma matéria que eu falo assim que eu odiei, exceto prótese, mas pula, porque isso foi em outro semestre que eu ainda vou contar pra vocês tudo que eu passei. Mas voltando agora aqui pro quarto período. Em saúde coletiva, a minha professora, ela é especialista nessa área, então ela, assim, tem um amor gigante e conseguiu expressar todo esse amor nas aulas dela. Eu gostei bastante de saúde coletiva, tive essa experiência lá na clínica, que eu vou tentar encontrar alguns registros pra mostrar pra vocês. E a outra matéria que eu tive foi deontologia, que eu me senti uma estudante de direito. Pra quem não sabe, meu irmão, ele é advogado, ele é formado em direito, né? E aí eu virei pra ele e falei, Henrique, eu acho que eu tô no seu curso, porque deontologia a gente aprende muito sobre leis, sobre código de ética, sobre os conselhos, as instituições, sindicatos, a hierarquia que existe. Então, é bem legal essa matéria, né? Por mais que eu não sou tão fã de direito, eu não faria direito, não é um curso que eu faria, mas eu gostei muito de entender isso voltado para odontologia. Inclusive, gente, nessa matéria eu participei de um júri simulado, onde eu fui auxiliar da advogada, e aí teve um grupo de acusação, um grupo de defesa, que a gente tinha que usar o código de ética para poder argumentar. Foi legal demais, o professor também era um amor de pessoa, que nem eu falei, não tenho nada a reclamar dos meus professores, todos são muito bons até o momento, graças a Deus. Então as matérias foram muito interessantes, muito legais de estudar. E além das matérias que eu estudei, que eu expliquei pra vocês, né, que na verdade são unidades curriculares, eu também participei de cursos de extensão e projetos de extensão. Eu participei de um curso de extensão de estomatologia, eu já tinha estudado essa matéria no semestre anterior, mas aí eu entrei no curso de extensão pra complementar mesmo, fazer uma revisão, que nem eu falei, eu pegava tudo que vinha pela frente. Entrei pro projeto de extensão de câncer bucal e os alunos, eles iam em postinhos pra poder fazer avaliação, né, diagnosticar. Porém, eu não fui porque eu fiquei realmente receosa, porque a pandemia ainda estava acontecendo e postinho de saúde, né, a gente iria mexer em boca, saliva, então eu preferi me resguardar, até mesmo porque eu tenho parentes mais velhos, né, eu não pensei nem tanto em mim, pensei mais nos meus familiares mesmo, né, que eu me expondo ao risco, eu também estava colocando eles em risco. Então eu preferi participar mais da parte teórica desse projeto, não participei desse período presencial por causa da pandemia. Inclusive, nesse projeto de câncer bucal teve um concurso pra gente fazer a logo do projeto e a minha logo venceu. Vou ver se eu encontro ela aqui também pra colocar pra vocês. Uma outra coisa que aconteceu no meu quarto período foi que eu entrei na Liga de Odontopediatria, mesmo sem ter odontopediatria, porque era uma matéria assim que nem eu falei nos outros vídeos, eu tenho uma simpatia por odontopediatria, sou filha de professora, eu gosto muito de criança, então eu já quis entrar na liga, assim que abriu o processo seletivo, eu já fui e fiz. E eu ainda vou gravar um vídeo no canal explicando como que funcionam ligas acadêmicas, né, processos seletivos, mas eu vou explicar como que foi comigo. Nessa liga, o processo seletivo era uma apresentação, então a gente tinha que fazer um resumo científico, transformar em uma apresentação e apresentar para os integrantes da liga. E eu lembro direitinho que o meu trabalho foi sobre cronologia de erupção dos dentes descidos, fatores, né, que alteram, que modificam. Elaborei um slide bem bonitinho, vou ver se eu encontro também pra colocar pra vocês. E aí depois saiu o resultado e graças a Deus eu fui aprovada na liga. Hoje em dia, inclusive, eu faço parte da diretoria. Na época eu fui aprovada pra ser participante, né, integrante da liga. E por meio da liga eu pude participar de hands-on, né, participei de um hands-on de ART, que é a técnica traumática de restauração, com a professora de odontopediatria. Então eu tive contato com o mundo da odontopediatria antes de realmente ter estudado essa matéria. Ainda nesse período surgiu a oportunidade de iniciação científica para as pessoas que participavam do projeto de câncer bucal. Lembra que eu comentei com vocês que eu estava participando desse projeto, não quis ir na parte prática por causa do Covid? E aí eu entrei nesse processo seletivo, respondi as perguntas, eles avaliavam também notas dos alunos e eu passei para participar da iniciação científica. Foi um período bem movimentado, né, como vocês podem perceber. Além disso, eu também submeti um trabalho científico na jornada odontológica da UFPI, apresentei meu trabalho e ganhei menção honrosa, fiquei em segundo lugar, fiquei feliz demais, porque foi meu primeiro trabalho
trabalho assim submetido, apresentado. Nesse mesmo período eu também submeti um outro trabalho para a Acervo Mais. E eu não tô lembrando agora se foi nesse trabalho que eu fui acusada de autoplágio, se eu não me engano foi, que ele não pôde ser publicado porque eles acusaram autoplágio. Mas o que aconteceu? Eu já tinha postado meu slide de apresentação lá da Liga de Odontopediatria no Passei Direto, para os meus seguidores terem acesso. E o trabalho que eu submeti foi do mesmo tema que eu apresentei para a Liga. E aí eles encontraram o meu slide e acusaram plágio. Quando eu vi que o plágio que eles acusaram era do meu próprio trabalho, eu mandei e-mail, falei que eu que tinha publicado, né, aquele slide. Mas eles falaram que não poderiam publicar mais porque era autoplágio, eu tinha me plagiado. Aí eu fiquei sem publicar o meu trabalho, porque eu postei o slide e não passei direto, né? Eu vacilei, né? Não pensei que isso poderia me prejudicar, mas prejudicou. Então fica aí um alerta pra vocês. Foi nesse período também que eu lancei novas apostilas. Então eu lancei a apostila de anestesiologia terapêutica, que é o xodózinho. A maioria das pessoas, assim, que já tem como apostila minha, tem essa apostila. Também lancei a de saúde coletiva e de deontologia, que eu vou deixar os links na descrição, para caso alguém tiver interesse. E o que foi que eu aprendi nesse semestre? Que as matérias específicas são bem melhores de estudar, né? Você tem mais gosto, mais prazer em estudar elas, mas que sem as básicas, lá do ciclo básico, você não consegue se sair tão bem nas específicas. Então, realmente é uma escadinha que a gente vai construindo aos poucos. Então, assim, não negligencie as matérias do ciclo básico, porque quando você chegar finalmente nas matérias específicas, você vai precisar de conhecimentos lá do seu passado, dos primeiros períodos. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre cada matéria específico, como que eu estudei, dicas para estudo, né, se você ainda for passar por essas matérias. Mas no mais, esse foi meu quarto período, fiquei muito feliz, consegui realizar várias coisas que eu queria muito, como apresentar trabalhos, entrar pra liga, entrar pra curso de extensão, projeto. Foi bem produtivo, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, comentar aqui embaixo, né, o que você gostou mais, como que foi a sua experiência no quarto período, pra gente conversar também, que eu gosto muito de papear com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. Se você se sentir à vontade também, pode me seguir lá nas redes sociais pra gente ficar mais próximo ainda. Fiquem com Deus, um abraço pra quem tá estudando odonto e pra quem não tá também. Tchau!